Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. É motivo de alegria e de satisfação, mais uma vez, estarmos aqui nessa casa tão querida, o Eurípides Barçanufo. Então, cumprimento todos, na pessoa do Guga, da Leonor, do João de Jesus, do Jefferson, que estava aqui com os preparativos da transmissão. E então é motivo de alegria estarmos aqui. Nós estamos nos propondo na noite de hoje a fazermos uma reflexão acerca da lei do trabalho. A lei do trabalho, ela está no livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, no livro terceiro, não é? Onde o Kardec trata das leis morais. Então nós vamos ver que são 12 capítulos elencados ali na parte terceira a respeito das leis morais. No primeiro item, então nós falamos que tem 12 capítulos, no entanto nós vamos lembrar que os estudiosos nos falam, nos mostram do estreito relacionamento que tem os 10 mandamentos, não é? Com as leis morais estatuídas no capítulo 3º. Se nós formos recordar, né, nós nos lembramos aí dos filmes que antecedem o Natal, que antecedem a Páscoa, e nós vamos ver, né, Moisés, a figura de Moisés descendo do Monte Sinai com as pedras da lei, com as tábuas, com as pedras da lei, uma em cada lado, uma em cada mão, né, cada braço. E a gente sabe que os 10 mandamentos, eles têm 5 primeiros mandamentos que tratam da relação do homem com Deus, e os outros 5 do homem com semelhança. E nós temos estudado a doutrina nas diversas obras, sempre nos tem trabalhado, nos mostrado que o nosso relacionamento com os nossos semelhantes é a ponte, né, é a via que nos leva a Deus. Pois bem, no primeiro capítulo, o Kardec trata da lei divina e da lei natural, né, que nós vamos ver na questão 621, Kardec perguntando onde estão escritas as leis de Deus, e os Espíritos respondendo que é na consciência. Então nos dá um entendimento, Kardec prepara, nos dá um entendimento dessa lei divina, dessa lei natural, para depois ele entrar efetivamente nas leis morais, que são em 10, uma para cada mandamento. E nós vamos ver o capítulo 12, que se nós aplicarmos as 10 leis, nós alcançaremos a perfeição moral. Então, ela vai começar as leis, os 10 mandamentos no primeiro, que é a lei de adoração. A lei de adoração é todo o exercício, é toda a consciência da criatura para com o Criador. Então é a oração, é o pensamento, é a busca. Antigamente aí nós fazíamos sacrifícios, né, que sacrifícios eram externos. A partir de Jesus a gente passa, que é a última aliança, a gente passa a compreender que o sacrifício não é mais externo, mas é interno. Então nós não sacrificamos externamente, nós sacrificamos internamente. Nós cortamos a nossa própria carne, ou falando de carne porque nós estamos falando de trabalho, porque é no espírito, trabalhando as nossas vicissitudes, desenvolvendo as nossas virtudes. Então nós vamos ver que ele começa no segundo capítulo, vai falar de adoração, para depois aí ele entrar na lei de trabalho, mas casadinho a lei de trabalho com a lei de adoração. É muito interessante nós pensarmos que a reencarnação é um dia de trabalho na imortalidade da alma. Nós reencarnamos objetivamente e com a finalidade,
de trabalho. Diga de passagem, a gente nasce dando trabalho e desencarna dando trabalho, né? Porque depois a gente nasce, a mãe cuida, os 9 meses, todo aquele cuidado até que nós possamos andar com os nossos pés e alimentar com as nossas possibilidades. E quando desencarnamos, né, o féretro, todas as providências no sentido de encaminhar aquele abençoado corpo que nos serviu por determinado tempo e agora volta à natureza, né? Do pó viestes, ao pó voltará. Pois bem, então a vinda, a reencarnação é trabalho. Então a reencarnação, a vinda para o orbe terrestre é implementação, a concretização e a realização de um projeto, de um programa elaborado na pátria espiritual pelos benfeitores espirituais a benefício do nosso progresso, no sentido em que acertamos as nossas contas conosco mesmo, com a nossa consciência, com o nosso espírito, tendo o corpo, os recursos e as possibilidades para que o espírito possa desempenhar as suas funções, para que o espírito possa trabalhar. Então, nós viemos aqui em trabalho. Então, nós vamos ver que o Kardec vai trabalhar da questão 674 a 685 sobre a necessidade do trabalho, 3 tópicos: o limite do trabalho e o repouso. A necessidade do trabalho, se nós pegarmos sinteticamente, para nós não nos alongarmos muito na nossa fala, e aí os companheiros, deixamos aqui a diretriz onde buscar este assunto, então é só para dar aquele gostinho. O Kardec vai falar a partir da 674 que nós vemos o orbe terrestre, né? Tem aí a materialidade que é o orbe, aí, que é o planeta, e o corpo físico são os elementos materiais que proporcionam que o espírito, né, possa desenvolver, progredir. Então nós começamos lá desde a nossa origem, do selvagem, nós vimos trabalhando materialmente para a conservação da nossa vida, para a manutenção da nossa vida. Então nos preocupamos contra a intempérie, saímos aí do léu, fomos para a caverna e assim nós vamos desenvolvendo. Então sempre trabalhando. Então nós trabalhamos materialmente, fisicamente, para a manutenção da nossa vida, para a defesa, para que nos mantenhamos vivos. E na medida em que nós trabalhamos materialmente, intelectualmente nós vamos desenvolvendo. E aí o Kardec e os espíritos vão falar, o Kardec vai perguntar e os espíritos vão falar que a gente sempre procura o bem-estar. A gente procura uma situação confortável, procura os recursos necessários para vivermos bem, para vivermos adequadamente. E para isso nós precisamos pensar, raciocinar, e o homem torna-se industrioso. Ele desenvolve conhecimento, ele desenvolve raciocínio e ele vai desenvolvendo. E assim nós viemos crescendo. Se nós olharmos aí um período bem recente da Idade Média para a modernidade, para os dias atuais, nós vamos ver o que a tecnologia desenvolveu. Hoje nós não ficamos aí sem energia elétrica, nós temos aí casa construída com material, nós temos aí o ar-condicionado, geladeira, carros, recursos, avião. Então nós temos uma porção de inventos, uma porção de recursos que possibilita o nosso deslocamento e que naturalmente vai diminuindo cada vez mais, vai diminuindo a necessidade do esforço físico, né? E dando tempo e oportunidade para nós usarmos a mente, para nós usarmos os recursos da nossa inteligência, da nossa capacidade em outros campos, desenvolvendo. Então, quanto mais nós vamos desenvolvendo, menos material é o nosso organismo, menos material as nossas ocupações e, logicamente, mais intelectualizado. Então nós estamos crescendo. Se não fosse o trabalho, dizem os espíritos, nós estaríamos lá no estado de selvagem, da selvageria.
nós não teríamos chegado ao nível de civilização que nós nos encontramos hoje. E tendo a oportunidade de desenvolver o nosso conhecimento, né? Desenvolver a nossa capacidade mental. Então, e ele pergunta na 675 se toda ocupação, ele pergunta para nós que se todo trabalho é ocupação é útil. Ele vai falar para nós que vai perguntar do trabalho, vai começar a desenvolver, e aí os Espíritos vão falar que toda a ocupação útil é trabalho, porque o Kardec começa já a abrir, e os Espíritos para nós, porque a gente, é o campo da compreensão desse trabalho, porque nós pensamos que trabalho é só aquele do braço, braçal, do corpo físico, mas ele começa a abrir para nós que toda ocupação útil é trabalho. Por exemplo, a nossa estada hoje aqui e agora é um trabalho. Nós estamos com o corpo quietinho, sentadinhos, mas nós estamos ouvindo, nós estamos raciocinando, em função do que eu falo, vocês raciocinam, é verdade, que interessante, e começam a elaborar a partir daí algumas ideias que conexam ao tema que nós estamos tratando. Então a vida hoje aqui, poderíamos estar em casa, no sofá, olhando a nossa televisão, tranquilo, mas não, fomos lá, tomamos banho, trocamos a nossa roupa, e todas as segundas-feiras e nos dias que estamos aqui vinculados aos trabalhos do Olímpio Passanufo, nós estamos aqui. Então isso é trabalho. Toda vez que eu pego um livro, que eu assisto um bom programa, que eu vejo uma mensagem, eu estou trabalhando, porque eu estou fornecendo, capacitando o meu espírito a ampliar a sua compreensão e o seu entendimento, né? Cada vez mais aprofundando o nosso senso de pertencimento que temos com Deus, como filhos e como criaturas. Então todos nós temos a necessidade, o trabalho para nós é a necessidade. Então não é só o físico, porque aí ele vai falar para nós dos limites do trabalho, que materialmente nós temos limites, né? Nós temos limites. Então, antigamente, na Idade Média, o homem trabalhava a mulher e os filhos. Aí foram os direitos, foi progredindo o homem, progredindo e moralmente, e aí materialmente as leis, elas foram abrindo recursos, ampliando direitos à pessoa, ao indivíduo. Aí depois começa a trabalhar só o homem e mulher, depois só o homem, depois um excesso de horas, de tal forma que veio diminuindo, e hoje nós estamos com 8 horas de trabalho, e nós estamos com aquela que chamamos semana inglesa, que são 5 dias na semana de trabalho e 2 dias de repouso, 2 dias de descanso, né? Então, e hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e tipo de trabalho, tem aí profissões que trabalham 6, outras 4, e hoje, com a tecnologia, até o teletrabalho, o home work, até o teletrabalho nós estamos trabalhando. Então, nós vamos mudando. Mas nós vamos desenvolvendo tecnologicamente. Então, nós não trabalhamos somente o corpo, então nós vamos desenvolvendo. Então, dizem os espíritos que a todo momento eu estou fazendo alguma coisa e eu estou trabalhando. E ali até o cuidado que a gente deve ter de aproveitar o nosso tempo, de aproveitar as oportunidades que a vida nos concede. Hoje a gente perde muito tempo, alguns de nós perdemos muito tempo aí com internet, com programas, com Facebook, Instagram, às vezes com coisas que não nos acrescentam. A tecnologia é muito boa, é maravilhosa. Hoje, a qualquer momento, a gente olha, vê programas científicos, conhecimento, por exemplo, programas espíritas, estudos, mas também oferecem outros campos. E aí a necessidade do uso do nosso livre-arbítrio, do nosso estudo, da nossa aplicação, para nós aproveitarmos o nosso tempo. Então, essa é a necessidade de o progresso. Mas ele deu, não estou falando, o limite do trabalho. Então, o ser humano precisa descansar. Nós precisamos de um tempo
para descansar fisicamente, porque o excesso do trabalho também, por aquele que nos obriga a tal, vai responder frente à justiça divina, e nós também responderemos, porque às vezes pode ser por interesses outros que nós extrapolemos, né? Então é a nossa saúde que ela é prejudicada, e a oportunidade de aprendizado, de convivências, de entrelaçamento que nós teríamos de outra ordem. Então existe um limite. Então hoje nós estamos aí trabalhando em média de 8 horas, temos aí as noites para o nosso estudo, para o nosso trabalho intelectual. Muito interessante é que os espíritos falam assim, que para o espiritismo quem aposenta é o corpo, o espírito, a mente, não aposenta. Então nós temos a oportunidade de começar a trabalhar a partir de uma certa idade, a partir de um certo tempo, no outro campo, no outro caminho, né? Então, para o espiritismo não existe a aposentadoria. A aposentadoria é só orgânica, ela é só física, ela é só material. Interessante que eu até peguei aqui do trabalho, que eu achei muito interessante, porque existe um psiquiatra chamado Frank Caprio, e ele tem um livro que chama-se Ajuda-te pela Psiquiatria. Eu vou até colocar para os senhores que o que eu estou falando, o que nós estamos falando, comentando, já falei que está no livro dos Espíritos, que são 674 a 685, ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Ajuda-te e o céu te ajudará, porque fala aí, o Kardec, no livro dos Espíritos, ele traz basilar, é a base da doutrina espírita, e a partir dali, parte científica, a parte moral, ele vai abrindo, né? Doutrinária, ele vai abrindo. A parte moral está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 25 que nós estamos falando, ele vai desenvolver sobre o aspecto moral, dizendo que a gente tem que buscar em Deus. A gente tem que ter fé, tem que ter confiança. Mas de braço cruzado, nada cai do céu, né? Então, o nosso esforço de aprendizado, o nosso trabalho, ele vai, então ajuda-te. Então, no momento que nós nos propomos a ajudar, pedimos auxílio e nós nos propomos a trabalhar, o auxílio nos virá, o amparo nos virá, seja no trabalho material, seja no trabalho a nível de espírito e espiritual. Então ele vai desenvolver lá e vai trabalhar a mesma coisa lá que ele falou no livro dos Espíritos, que nós somos da selvageria à civilização, e que mentalmente, em termos de inteligência, se não fosse o trabalho, nós não teríamos desenvolvido. Então, a encarnação é uma oportunidade maravilhosa. Pois bem, o Frank Caprio, ele caminha, não é da ciência, é um psiquiatra, e ele entra nessa linha. Eu achei muito interessante porque ele entra nessa linha. Então ele fala assim, ó, ele tem o livro dele, ele chega a dizer que tal como o amor, o trabalho é medicinal. Nós não começamos na primeira lei, a lei de adoração é amor, e nós começamos o trabalho. Olha que interessante, tal como o amor, o trabalho é medicinal, alivia os males da alma. Isto posto, aí ele fala, isto posto, se formos homens de negócio, ao invés de interrompermos bruscamente as nossas atividades, ou comerciantes, ele aconselha a ir transitando gradativamente, diminuindo as suas tarefas e abrindo oportunidades em outros campos, né? Porque ele possa desenvolver os seus dons, o seu aprendizado, né? Então vai mudando até sair. A gente tem estudado aí, tem visto que temos que nos preparar para aposentar, porque nem todos nós estamos preparados para de pronto parar, mas a gente tem que pensar que a hora vai parando e fazer essa transição. Mas ele fala assim: jamais em hipótese alguma condenar-nos à completa ociosidade. A pior coisa que pode acontecer a alguém, e não é um aspecto religioso, hein? E então ele fala de alguns homens que com a idade provecta continuaram trabalhando, realizando, e felizes por trabalhar. Aliás, eu não me lembro, o Chico falava, não sei se é de algum espírito, que quem trabalha por amor, o trabalho deixa de ser uma obrigação para ser uma satisfação, alguma coisa assim. Então ele fala aqui que Benjamin Franklin,
Tinha 81 anos quando foi chamado a colaborar na elaboração da Carta Magna dos Estados Unidos. Goethe acabou de escrever Fausto, a mais famosa de suas produções literárias, na mesma idade, ou seja, com 81 anos. Edison, o Thomas Alva Edison, tendo começado a trabalhar quando era ainda criança, manteve-se operoso durante cerca de 75 anos, sem nunca ter estado doente. Morreu aos 84, deixando patenteadas mais de 1 milhar de invenções. Miguel Ângelo, o fabuloso artista italiano, aos 89 anos ainda continuava produzindo obras de arte. Marechal Rondon, sertanista brasileiro, viveu mais aí no sertão, mais com os índios que, um notabilíssimo sertanista brasileiro e um dos grandes benfeitores da humanidade, falecido em 1958, aos 92 anos de idade, trabalhou intensamente até decrepitude, malgrado a rudeza do meio em que passou quase a totalidade da sua fecunda existência. Rockefeller, ao completar 90 anos, declarou: sou o homem mais feliz do mundo. Parece-me começar a viver agora. Sou feliz porque posso trabalhar. Os dias não são suficientemente longos para que eu possa fazer tudo o que desejo. Indubitavelmente, o trabalho é o segredo da felicidade. Então, nós estamos vendo aqui, ele dá o conceito dele, a psiquiatria ajuda-te, o conceito dele é fabuloso. Então, nós vamos ver depois também, na questão 685, falando dos limites, então, da doença, do descanso, nós vamos para o repouso. Durante o repouso, nós temos o repouso que é o período em que nós dormimos, que o corpo descansa. O corpo descansa, mas o espírito, a gente tem aprendido, e a doutrina nos fala, vai ter as suas atividades na pátria espiritual, dependendo do nosso interesse, dos nossos objetivos, daquilo que nós estamos buscando. Por isso, muito cuidado naquilo que nós queremos e naquilo que nós buscamos. Certamente nós que aqui nos encontramos reunidos, encarnados e desencarnados nesta oportunidade de reflexão, já estamos buscando um norte, um sentido diferente para as nossas vidas. E interessante também pensar é que nós trabalhamos em vários aspectos. A própria velhice, que ela vai, as doenças e as dificuldades, os momentos difíceis amoldam o nosso espírito. É trabalho. Porque quando a gente tem resignação, quando a gente tem confiança, quando tem esperança, quando a gente sabe que Deus nos ama e que Ele não nos daria carga, trabalho maior do que a nossa capacidade, Ele não daria. E que não só estivesse dentro da nossa capacidade, mas como ela servisse de experiência de engrandecimento para o nosso espírito, Ele não nos proporia. Então a gente está sempre trabalhando com nós, trabalhando intelectualmente, nós estamos trabalhando os nossos sentimentos, os nossos ideais, as nossas ideias. Então, e no repouso nós vamos ver que o espírito vai, dependendo do que nós estamos buscando, do nosso foco, ele vai ter as suas atividades de estudo, de trabalho. A velhice e a doença também nos levam, nos conclamam, às vezes, à inatividade do corpo físico. E aí, logicamente, que nós vamos entrar num outro capítulo, que é a piedade filial, lá é a piedade paternal, que não só a família, não só a sociedade vão buscar recursos para manter, porque é um outro período que nós passamos a ter. E interessante nós pensarmos que nessa ideia de repouso, se Deus criou o mundo em 6 dias, nós vemos na Gênesis, é lógico que é uma figura simbólica, ela é simbólica, e no 7º ele descansou. E esse descanso é a avaliação, e que ele sempre falava, e viu, cada dia falava, e viu que era bom, e viu que era bom, ele fazia a avaliação. Então, o 7º dia, que nós brincamos às vezes que o 7 é o número da perfeição, porque foi depois do trabalho que estava feito e viu e estava ali tudo, Então é o dia do repouso, o dia da aferição, é o dia da avaliação. Então nós vamos ver que o Kardec fala para a gente que a aposentadoria é só do corpo, mas não do espírito. E no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo,
nós vamos ver lá o buscar e acharei, ajuda-te que o céu te ajudará. E ele é uma passagem que diz assim, pedi e se vos dará, buscar e acharei, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então está falando de ação, bater, buscar, eu caminhar, eu ir lá, eu buscar, eu correr atrás, de que é o meu esforço, né? Então Kardec vai desenvolver esse aspecto para nós, falando do princípio da lei do trabalho, né? Que ele vai redundar na lei do progresso, que o progresso é filho do trabalho. Então o progresso ele virá, ele advém em cima das nossas necessidades. E essas reflexões que nós fizemos na noite de hoje, ela está em Leis Morais, nas Leis Morais do Rodolfo Caligares. É um livro antigo, muito bacana. Ele traz todas as leis morais lá, né? Nós temos também tirado alguns dos estudos espíritos da Joana de Ângelo e do Divaldo, e tem um livro do Richard Simonetti que chama-se a Constituição Divina, que ele vai trabalhar nesse aspecto. O Simonetti era um espírita já desencarnado, lá de Bauru, tinha uma didática que trabalhava, escrevia muito bem, nos trazia. Então, fizemos aqui um aglomerado das reflexões desses companheiros, para que nós pudéssemos raciocinar, para que nós pudéssemos refletir acerca do trabalho. Muito interessante que eu peguei, nos encaminhando para o final, na coleção Fonte Viva, né, do Emmanuel, onde o Emmanuel pega algumas passagens do Evangelho, algumas epístolas, e ele pega o versículo, e daquele versículo ele vai fazendo reflexão, vai nos levando a uma compreensão e um entendimento mais profundo e mais amplo. Então, tem uma das lições dele, chama-se trabalho. Então ele pega assim, ele diz assim, e Jesus respondeu, meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Então isso está em João, capítulo 5, versículo 17. E meu Pai obra até hoje e eu trabalho também. E a gente fica pensando, se Deus cria incessantemente, desde a eternidade, continua criando, e está trabalhando, e Jesus e Deus trabalham, aliás, nós temos visto nas obras espíritas que do lado de lá é uma realização, é uma misericórdia, é uma bondade, a oportunidade de nós trabalharmos, né? Então o Emmanuel diz o seguinte: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. E nós estamos falando do gênero de trabalho e de oportunidade, e o Kardec e os Espíritos vão trabalhar. A encarnação é uma oportunidade. O lugar, a circunstância social, financeira, se somos homens, somos mulheres, são todas oportunidades momentâneas necessárias ao nosso crescimento. Nós estamos no lugar certinho, com o corpo adequado, com as pessoas, com o patrão, com o funcionário, com os colegas, tudo certinho, né? Tudo com a oportunidade de nos fornecer os elementos que nos proporcionam o crescimento, a compreensão e o entendimento, além, é lógico e é claro, do acerto de contas, né? Nós estamos entre credores e devedores, a oportunidade de refazer a nossa vida e de refazer as nossas ações. Então ele fala que, de modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do passado obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho,
que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar o nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, muito obrigado pela oportunidade, que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos e que tenhamos consciência da grandeza do amor de Deus que nos fornece a oportunidade desta vida, deste corpo e das circunstâncias que nos envolvem, como a melhor oportunidade de progredirmos e de agradecermos e reconhecermos, fazendo sempre o melhor, buscando sempre o melhor. Porque nós estamos em dificuldades, os problemas é para resolver, para solucionar. Então, vamos mudar aquilo que nós podemos mudar, melhorar o que podemos melhorar, e o que não tem, né? O que não tem solução, solucionado está. É questão de resignação, é questão de trabalho, é questão de oportunidade de enxergar as coisas sobre um outro amplo, sobre um outro aspecto, sobre um outro prisma. Então, que possamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade do corpo, né, de estarmos juntos, de estarmos aqui, e vamos em frente, porque a evolução e a felicidade nos aguardam. Nós é que vamos ditar o tempo que chegaremos lá. Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. Muito obrigado, viu?